Jornalista de formação, ele virou especialista em vinhos. Nosso entrevistado de hoje é Marcelo Copelo. Tudo bom, Marcelo? Obrigado por você ter vindo aqui. Muito obrigado. O que existe mais? Porque vinho é uma coisa que dá muita discussão, Marcelo, por isso nós te chamamos aqui. Existe aquele cara que é entendedor de vinho mesmo, aquele falso entendedor ou o enochato? Porque tem um monte deles, tá? Existe muito dos três. Dos três? Sim. O vinho cada vez mais desperta a curiosidade, ou seja, as pessoas estudam. E o conhecimento de vinho é infinito, ou seja, ninguém sabe tudo de vinho, mas muitos sabem alguma coisa. E desde que sabem alguma coisa, alguns acham que sabem demais. Estes se transformam em enochatos. Esse é o problema. Né? Exageram na parte snob do vinho, e aí viram um enochato. E eles fazem muitos cursos? Existem muitos cursos para o cara conhecer? Existe. No Brasil, muito mais até do que em outros países europeus, por exemplo, porque aqui a cultura é nova do vinho. Então há um interesse muito grande e há quem ensine, quem dê curso, como eu dou muitos cursos. Você dá muitos cursos sobre vinho também? Viagem pelo Brasil, outros países também ensinando. Está crescendo isso no Brasil, né? Está crescendo, eu comecei há 15 anos fazendo isso e isso não para de crescer. Que bom, né? Pelo menos tem um mercado legal na sua opinião, sua opinião, tá? Mas aí você tem que me explicar por quê. Qual é o melhor vinho do mundo? Bom, sendo muito sincero, na minha opinião, o melhor vinho do mundo é o que você toma na melhor companhia. Quanto mais vinhos... Não, é sério isso. Eu bebo muitos vinhos, eu provo 5 mil vinhos por ano. 5 mil? 5 mil vinhos por ano. Você consegue ficar sóbrio, legal, na boa? Sim, porque quando eu vou provar muitos de uma vez, às vezes 100 num dia, eu cuspo todos eles. Tem que cuspir. Quando eu sou jurado em concursos, eu provo às vezes 100 num dia. Eu vou cuspindo, depois eu relaxo, vou jantar e aí sim eu bebo Aí você bebe o seu vinho. E quanto mais vinhos eu provo, eu vejo que o prazer do vinho está no convívio, em partilhar a garrafa. Isso é muito sincero, não é demagogia. Não, é isso mesmo. Até porque você não é ligado a nenhuma marca. Não. Você é simplesmente um especialista. Eu costumo dizer o seguinte para o consumidor, o bom vinho é o vinho que se adapta ao seu bolso primeiro, porque vinho, o produto tem que custar o que você quer gastar. Claro. Se adapta ao seu paladar, você tem que gostar, não especialista. E é o momento. O momento quer dizer a sua companhia, às vezes o melhor vinho, a companhia gosta de vinho rosé, você não gosta, mas o melhor vinho é o rosé porque a companhia gosta. Claro. E a comida também, é ideal, o momento, se é verão, se é inverno. Quer dizer, o contexto, o preço e o seu gosto. Agora, esses três fatores fazem o melhor vinho, na tua opinião. Mas me diga uma coisa, qual é o melhor vinho para a saúde? Porque dizem que nas terras do Chile existem muitos riboflavonoides, que são substâncias que dissolvem a gordura do sangue. É o melhor vinho, por exemplo, para esse tipo de... Isso tem todo vinho tinto. Todo vinho tinto tem? Tem diferentes graus, há vários estudos que dizem que o que tem mais é o chileno, o que tem mais é o uruguaio, o que tem mais é o francês, quer dizer, é difícil ser preciso dizer qual tem mais, mas todo vinho tinto tem elementos bons da saúde. O branco também, são diferentes os elementos, o branco é bom para, tem muito cálcio, é bom para osteoporose, esse tipo de coisa. E o rosé, já que você está falando do branco? O rosé é um intermediário entre o branco e o tinto, ou seja, tem as duas coisas talvez. Mas o principal que os médicos dizem é o prazer. Prazer faz bem à saúde. Aliás, a primeira bebida alcoólica do ser humano foi o vinho, né? Ou será que teve alguma outra? Eu acho que não, né? O vinho tem 7.400 anos de história. Então, é por isso que eu estou Alguns falam que a cerveja está batendo aí junto com o vinho, em termos de antiguidade. Mas a cerveja é mais barata, é mais fácil de acesso, por isso que talvez tenha também Eu, quando bebo vinho, não me preocupo com isso. Qual é o mais antigo? Eu bebo porque eu gosto. Entendeu? E o vinho brasileiro? O vinho brasileiro, como eu falei, eu comecei a trabalhar com vinho há 15 anos e desde então ele só melhora. É mesmo? E sempre me perguntam, melhora quanto? Quando vai ser tão bom quanto os grandes vinhos franceses? É impossível dizer. Produzir vinho é uma arte, é artesanal, há muitas variáveis para fazer um bom vinho. E essas variáveis se combinam de milhões de maneiras possíveis ao longo de cada safra. Então, se você muda uma variável numa safra e dá certo ou dá errado, você vai ter mais um ano para tentar corrigir. Ou seja, fazer vinho bom demora muitos anos, até você conseguir ajeitar cada detalhe. E a tecnologia não tem ajudado a isso? Ajuda muito. O Brasil tem tecnologia. Eles estão utilizando isso? Estão utilizando, investem, melhoram muito. Agora, é um caminho de quilômetros e melhorar 1 centímetro por ano, digamos. Entendi. Então, esse melhorar vai continuar por muitos anos ainda. O que afasta um pouco da população é o valor do vinho, né? Que às vezes um vinho... O grande problema do vinho no Brasil é o preço. Talvez seja o preço no Brasil, né? É de chorar, é muito caro. E o espumante brasileiro? Dizem que o espumante brasileiro é o melhor do mundo. É verdade? Do mundo eu não diria, mas é o melhor da América Latina.
E por que ele é o melhor? As condições... O vinho brasileiro é produzido 80% ou quase 90% no Rio Grande do Sul. A região de Bento Gonçalves, Caxias do Sul. Sim, aquela região toda ali da Serra. E aquela região é muito úmida. Tem um solo um pouco mais ácido. E as condições naturais são propícias a produzir muito mais o espumante do que o vinho tinto. É difícil produzir um vinho tinto encorpado como o chileno ou argentino lá naquela região. Mas é fácil produzir um bom espumante. Exatamente. Muito mais fácil do que os argentinos ou os chilenos fazerem um bom espumante. E por exemplo, entre o que falam muito do francês, do italiano e tal, até do alemão, e falam muito hoje da Califórnia, da África do Sul. Também, né? Austrália. Eles estão crescendo também com tecnologia, Marcelo? Tecnologia é fundamental para produzir vinho e tecnologia, entendam, não só por máquinas, robôs, computadores, mas pela tecnologia, principalmente no vinhedo, viticultura. Saber quando podar, qual clone certo plantar de uva, porque quando a gente fala de uvas, é bom, posso ter claro, explicar? Claro. Existem duas espécies principais, espécie comum ou não vinífera, que é de vinho de garrafão, ou de uva para a gente fazer suco de uva ou comer in natura. E a uva fina, que é a que faz vinho fino. Essa uva fina, nessa espécie uva fina, é onde existem Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, os tipos de uva. E cada tipo de uva desse tem diferentes clones. Então o Cabernet Sauvignon não existe um só, existem vários tipos. Que podem ser aperfeiçoados no laboratório ou por cruzamentos e pesquisas. Então você precisa pesquisar qual o melhor Cabernet Sauvignon para plantar no Rio Grande do Sul. Não é só pegar um qualquer e plantar, entendeu? E essa pesquisa evolui também, buscando clones mais resistentes a pragas, clones que têm uma casca mais grossa e assim são mais resistentes, têm mais cor, mais corpo. Ou clones que podem ser colhidos mais cedo, mais tarde. Isso é uma pesquisa fantástica e a tecnologia aí atua muito. Saber como irrigar, como colher, como podar. Legal isso. A matéria-prima melhorou muito nos últimos anos, no mundo inteiro. Você sabe, ou pode explicar, o que é vinoterapia? Eu vi esse nome e eu achei interessante para te perguntar. É uma terapia à base de vinho, ou seja... Não é para o cara beber, né? Não. Cosméticos à base de vinho. Eu tenho em casa, por exemplo, pós-barba de vinho. É mesmo? É a base, elaborados a partir da uva e do vinho. Banhos de imersão em uva. Que legal. Existem empresas que fazem isso em vários países. Caudalie é uma famosa. Existe um spa do vinho no Rio Grande do Sul que faz isso. E surte efeito mesmo? Dizem que sim. Quer dizer, em casa eu uso os produtos, mas pós-barba à base de uva. Sim. Realmente... Tem creme para as mãos à base de uva. É mesmo? Existe uma empresa brasileira que faz isso já. Chama-se... agora vai faltar o nome. Vou ficar devendo para eles. Qual é o segredo? Porque todo mundo diz, o vinho tem que ser... É aqueles tais caras que sabem de tudo. Vinho é isso, é aquilo. Segredo entre combinar o vinho e o prato. Olha, primeiro a gente tem que entender que existem muitos tipos de vinho, muitos tipos de prato. Sim. E cada tipo de prato tem 1000 nuances que podem ser mudadas na hora. Claro. Se você botar mais pimenta ou mais sal, mudou o paladar. Ou seja, essa combinação é muito complexa. Existem muitas variáveis também. Esse é um tema, digamos, que é de pós-graduação em vinho, para fazer bem. Mas o básico o prato e o vinho tem que ter, primeira coisa, o mesmo nível de sabor. Um prato muito saboroso, um vinho muito encorpado. Um vinho leve, um prato leve. Depois, naturezas semelhantes. Um prato de peixe, que peixe do mar, às vezes tem um aroma de iodo, não vai combinar com vinho tinto, porque o vinho tinto tem tanino, que é uma coisa muito forte também. Então, as naturezas têm que se combinar. Se o vinho é um vinho rosé, que tem aroma de frutas vermelhas, ajuda muito botar frutas vermelhas no prato. Então, similaridade também. Então, uma carne, por exemplo, combina bem com o vinho tinto, que sempre o pessoal fala. A carne, carne de boi, carne vermelha, ela é suculenta. Se você fizer ela mal passada, sai sangue, ela molha a boca. Dá até fome. E o tanino, dá vontade. E o tanino seca a boca, o tanino do vinho tinto. O tanino é uma substância que seca a boca no vinho tinto, que não tem no vinho branco. Então, esse secar a boca e molhar a boca se combinam. Entendeu? Então é exatamente isso, é graduação de sabor. Você busca graduação de sabor, naturezas semelhantes em termos de aromáticas, de sabor, e algumas contrastes e afinidades. O vinho tem alguma indicação assim para ser bom? Quer dizer, você pode beber aquele vinho ali, é bom, é um vinho bom. Tem alguma indicação em rótulo que a gente possa... Os rótulos dos vinhos não são tão explicativos quanto poderiam ser, eu acho. Mas no Brasil existe uma lei que coloca lá uma coisa muito básica. Vinho fino. Vinho fino de mesa seco, por exemplo. O vinho fino quer dizer que foi feito com uva vinífera e não a uva de garrafão. Vinho comum ou mistela, aquela de garrafão que o nego toma a rodo para ficar meio aquela coisa caneca, assim, etc.
Partindo dessa premissa, vinho barato é vagabundo? Isso é claro Quase mesmo. sempre é. Quase sempre é. Fazer vinho de qualidade é um processo muito caro. Uhum. Implantar uma vinícola custa milhões. Comprar um bom vinhedo no bom terreno é como comprar um terreno na Vieira Soto, né? Muito caro. Entendi. E colocar o clone certo, plantar corretamente, colher corretamente, vinificar, barris de carvalho são caríssimos. Esse processo todo para fazer um grande vinho é caro. Nunca vai ser barato um vinho excepcional. É possível conseguir vinhos de qualidade bem boa, acessível, mas vinho muito barato dificilmente muito barato vai ser bom. É isso. E qual é o sonho para a gente terminar do Marcelo Copelo? Olha, você mencionou isso agora. Meu sonho é que o Oceano Atlântico fosse vinho, entendeu? Gostei dessa. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela tua vinda aqui explicar essa coisa confusa para quem não conhece do vinho. Muito obrigado. Muito obrigado. E você já sabe, se quiser deixar o seu comentário, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre essa entrevista que nós tivemos aqui agora, ok? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau. Desde que eu comecei a tomar vinho, as pessoas sempre diziam que você tinha que primeiro abrir a garrafa, deixar ela dar uma balançada, botar... Aquilo é fantasia ou existe mesmo? De deixar o vinho respirar? Isso. Abrir a garrafa e deixar dentro da garrafa o vinho não muda nada. Nada. Porque a superfície de contato do vinho com o ar é quase nula, é só uma... Sim, uma coisinha pequenininha. Tamanho da rolha. Já decantar o vinho, quer dizer, colocar o conteúdo em uma jarra, que a gente chama de decanter, isso faz muita diferença, porque a superfície é muito maior. Tá. O decanter é feito nesse formato justamente para ter uma superfície maior. E o contato do vinho com o ar, essa oxidação é benéfica. Em alguns tipos de vinhos mais encorpados, que ficaram muito tempo sem contato com o ar, às vezes, nesse contato, eles se abrem e mostram os aromas mais rápido.